Oi, eu sou a Isabela. Eu sou a Flávia. E você caiu no Angu de Grilo. Olá, Angulers! Angu de Grilo 276 está no ar. Estamos de volta aos assuntos, à realidade, ó. Toque, 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 batendo na porta. Voltamos ao nosso Angu de Grilo de sempre. Acabou o carnaval. Agora não tem nem mais de onde tirar assunto. Mentira que assunto sempre tem, mas a gente precisa voltar. Isso que eu ia falar. Assunto… né? A boca continua fervendo, mas a gente está desembarcando. Exatamente. Por enquanto, é isso, Brasil. Voltamos à vida real e eu quero, antes da gente engrenar os nossos assuntos da semana, agradecer a todos os Angulers que chegaram a partir do carnaval, que ouviram os nossos episódios de carnaval. Para vocês terem noção, o episódio de enredos desse ano praticamente empatou já com o nosso episódio mais ouvido, que é aquele da tragédia do Rio Grande do Sul. A gente fala da tragédia do Rio Grande do Sul, do show da Madonna. Já tá assim, ó, empatado. Tava dando 30 reproduções de diferença no final de semana. Então, estamos muito felizes. E passou, hein? Atenção, queria dizer que números atualizados. Breaking news. Passou o episódio de enredos do carnaval desse ano. Já é o episódio mais ouvido do Angu de Grilo, gente, ó. Só palmas, só agradecer. Ele praticamente dobrou em número de reproduções em relação ao episódio de enredos do carnaval do ano passado, de 2024. Então, muito obrigada por todo mundo que ouviu, que compartilhou, que mandou para os amigos, que ouviu mais de uma vez. Teve muita gente que ouviu mais de uma vez um episódio de quase 4 horas. Vocês são completamente loucos e loucas. Mas muito obrigada por vocês prestigiarem nosso podcast. Agora… Janjo também agradece. Exatamente. Antes da gente seguir… Gente, tô parecendo Flávia Owen, tô fazendo parêntese dentro de parêntese. Na sexta-feira passada, a gente fez uma live para os nossos apoiadores, lá no nosso Telegram, dos apoiadores do Angu de Grilo. Se você perdeu, essa live está salva e os apoiadores receberam nessa segunda-feira o link para assistir. Então, se você ainda não apoia o Angu de Grilo, apoie, que aí você consegue ver a nossa live. Começou só comigo, ia ser só comigo, né? Comentando umas fofocalhadas aí do carnaval, troca-troca, julgamento. Mas Flávia não se aguenta, participou também, contou, abriu o livro de memórias do carnaval, basicamente. Então, se você perdeu, se você não tá no nosso grupo, se você não é apoiador do Angu, vem Angu de Grilo, apoia.se/Angu de Grilo e orelo.cc/Angu de Grilo. Tá, minha gente? Agora sim podemos começar esse episódio e vai ser naquele ritmo, ó. Dos velhos tempos, que eu já nem me lembro mais como é que é isso. Vamos começar falando de Trump. Vai fazer 2 meses, né, que ele tomou posse, agora no dia 20. E aí tem um monte de coisa pra gente falar. Aqueles tarifaços que ele disse que faria, né, do aço e alumínio, entraram em vigor na semana passada. Ele anunciou que vai ter uma orientação agora de tarifas recíprocas para os países, inclusive citou nominalmente o Brasil. As deportações em massa continuam. Nessa terça-feira também, aí a gente já vai ter outros pop-ups pra gente ficar de olho. Nessa terça-feira, ele e o Putin vão se falar pelo telefone para, enfim, né, debater de novo o cessar-fogo da guerra da Ucrânia. Tem pop-up da Síria. No segundo bloco, a gente vai falar de Brasil, a grande polêmica aí da semana passada, a declaração do Lula em relação à Gleisi, falando a maldita frase, né, de ter uma mulher bonita na articulação política. Vamos falar do crédito consignado. Vamos ver o que Flávia nos diz sobre isso. Esse é o novo... Dá para chamar de programa? Sim, né? Sim. Pronto.
E no último bloco, a gente vai falar uma coisa que a gente não falou na semana passada, porque falamos só de carnaval. A vitória do Oscar de Ainda Estou Aqui. Atrasadas no assunto? Atrasadas no assunto. Mas sempre é tempo de enaltecer este filme que a gente ama, amou, e Fernanda Torres e toda a equipe do filme. E também estreou Vitória, né? Protagonizado por Fernanda Montenegro. Bom, muito assunto, gente. Apertem os cintos que o Ângulo de Grilo está de volta. Flávia, vamos começar falando de Trump. Por quê? O Trump tinha anunciado há um tempo atrás, e já foi pauta aqui no Ângulo de Grilo, vários aumentos, né, de tarifas de importação sobre outros países, né, para tentar fortalecer o mercado, a economia, a indústria nacional dos Estados Unidos. Isso já tinha dado muita polêmica, muito problema com o Canadá e com o México. E quando a gente falou isso lá atrás, a gente ainda não tinha dimensão do quanto isso poderia afetar o Brasil. Mas fato é que agora passou a valer, na semana passada, as tarifas de 25% sobre todas as importações de aço e alumínio que chegarem aos Estados Unidos. E o Brasil é o segundo maior fornecedor de aço para os Estados Unidos, então começa aí isso a nos afetar. Então isso é a primeira coisa, eu acho que vale fazer um balanço aí desses 2 meses dessa tarifa e o começo desse tarifaço também do aço e do alumínio. O que isso significa, o quanto isso nos impacta. E podemos também já emendar, ou se você quiser dividir, falando das tarifas recíprocas, que ele anunciou que começam a valer a partir de 2 de abril, que é igualar as taxas, as tarifas que os países cobram deles, cobrar também dos outros países. E aí ele cita o Brasil nominalmente em relação ao etanol. Vamos começar falando primeiro do aço e do alumínio e no que isso nos preocupa enquanto brasileiros, e aí depois a gente passa para a história do etanol. Tá tudo num pacote, né, de promessas eleitorais do Trump na direção de fazer o mercado externo, né, os parceiros comerciais, cobrirem, através desse pagamento de impostos de importação, déficits que ele pretende produzir internamente, desonerando, reduzindo carga tributária a empresas e a cidadãos americanos. Isso nem é uma novidade no modelo de política econômica de gestão do Trump. O fato é que vai fazer 2 meses, né, que ele assumiu esse mandato, e a ordem global, né, de relações comerciais, o equilíbrio global em termos de relações comerciais, de corrente de comércio, ela ficou completamente prejudicada e afetada. A ponto, inclusive, de nesse momento já está havendo impacto na popularidade dele. Porque, veja, ele se elegeu também com o compromisso de reduzir a inflação, né? Era uma percepção forte do eleitorado americano de que houve perda de poder de compra durante o governo Biden, na comparação com Trump, sobretudo o início, né, os primeiros anos de Trump, porque as cadeias produtivas, a logística, oferta e demanda foram muito afetadas durante, né, e no pós-pandemia. E isso, obviamente, teve efeito nos preços de muitas mercadorias e alimentos também, em particular, igualmente afetados pelas questões climáticas. Aqui no Brasil a gente já falou muito sobre isso, mas não é diferente nos Estados Unidos. Inclusive lá, a gripe aviária, que provocou o abate de mais de 20 milhões de galinhas, reduziu muito, né, significativamente a oferta de ovos, a ponto de eles estarem importando ovos, inclusive do Brasil, com impacto no preço aqui e com impacto muito forte no preço lá. Foi matéria do Fantástico ontem a questão da inflação do ovo nos Estados Unidos. Tem empreendimentos de aluguel de galinhas para a produção de ovos. Uma dúzia de ovos chega a custar $15 lá, que é quase 85, entre 80 e 90 reais aqui no Brasil seria o equivalente.
longo parêntese aí, mas para trazer a dimensão de que, inclusive, há uma crescente insatisfação popular com esse governo Trump, em razão das medidas que também já comentamos aqui em várias outras ocasiões. O que Trump prometia tinha um potencial inflacionário grande, porque toda vez que você encarece importação em economias que são globalmente conectadas, você acaba produzindo, aumentando o custo de produção e, obviamente, produzindo algum tipo de inflação, porque nem todos os empresários, né, as empresas, os setores, têm condições de absorver na margem o aumento da tributação. Então, começou com ameaças ao México e ao Canadá, países com os quais os Estados Unidos têm um acordo de livre comércio, aliás, repactuado no primeiro governo de Trump, e se espalhou por vários outros países ou regiões, continentes, blocos, porque ele anunciou aumento de alíquota, né, taxação a produtos chineses, a itens europeus e, de forma universal, o aumento da tarifa em 25%, acho que é esse a proporção, do aço e do alumínio importado. Isso alcançou fortemente o Brasil, mas também Canadá, Coreia, o próprio México, que são fornecedores de aço para os Estados Unidos. Tem uma questão que envolve, inclusive, uma complementariedade com a indústria dos Estados Unidos. O Brasil, por exemplo, que é o segundo maior exportador de aço, exporta aço que eles chamam de semi-acabados. São chapas, são placas que, vendidos para os Estados Unidos, lá para indústrias americanas, eles têm o beneficiamento final. Então, por exemplo, vão virar automóveis, vão virar equipamentos, vão virar outras coisas, né? Produtos finais a partir do aço brasileiro que está no eixo intermediário da cadeia. E é com isso que o Brasil conta na direção de desenvolver uma relação técnica de alto nível, envolvendo diplomacia, envolvendo, portanto, o Itamaraty, o Departamento de Estado, envolvendo o Departamento de Comércio, né, a Secretaria de Comércio nos Estados Unidos e aqui o Ministério de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, na direção de mostrar que há complementariedade, que há um certo equilíbrio nas relações comerciais entre Brasil e Estados Unidos. O Brasil tem um pequeno déficit com os Estados Unidos de 200 e poucos milhões, já foi até de dólares, já foi até bem maior. Agora, praticamente uma balança comercial de equilíbrio, em que pese o fato de que, com vários países, os Estados Unidos têm déficit, ou seja, importam mais do que exportam. O saldo é positivo para os outros países. No caso brasileiro é o contrário. O Brasil tem um imenso superávit, ou seja, exporta muito mais do que importa para a China, que é o nosso maior parceiro comercial, e hoje importa um pouco mais dos Estados Unidos do que exporta. O dado de 2024 é de menos 250, 257 milhões de dólares. Então, virtualmente equilibrado. E a estratégia do governo brasileiro em relação a essa postura, né, do governo americano, de taxação universal, linear para todo mundo, é tentar sensibilizar e levar essa ideia do equilíbrio e da complementariedade. Porque uma vez que há essa interação entre a cadeia produtiva do aço aqui no Brasil e a cadeia também, a produção nos Estados Unidos, você, ao onerar o Brasil, você pressiona custo e, portanto, produção final, né, para o consumidor americano. Além disso, houve uma lembrança no comunicado que o Itamaraty divulgou em conjunto com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, chamando atenção para o fato de que o Brasil exporta aço para os Estados Unidos e importa carvão siderúrgico, que é o combustível,
né, das siderúrgicas brasileiras dos Estados Unidos. Então, uma outra dimensão da complementariedade. E a expectativa é de que haja algum tipo de sensibilização, inclusive com a ajuda de um ou outro produtor, clientes americanos da indústria siderúrgica ou de bens finais siderúrgicos americanos. Agora, é um ambiente de guerra comercial conflagrada. Essa alíquota do aço que entrou em vigor vale para todo mundo. Há muitos países insatisfeitos. A Austrália, por exemplo, que é um grande fornecedor, um grande produtor de aço. Nem preciso falar do Canadá. A tensão é muito grande em relação ao Canadá, inclusive com províncias, né, canadenses. Ontário, por exemplo, impôs uma sobretaxa na energia elétrica fornecida para alguns estados americanos. Acabou voltando atrás, mas tem um ambiente de guerra comercial no ar. Isso afetou profundamente na semana passada também os mercados financeiros, porque nas primeiras semanas de posse do Trump, vendo que ele ameaçava, mas recuava, ameaçou México e Canadá e depois suspendeu por um mês as medidas. Foi fazendo ameaças sem a aplicação prática, se achou que era mais, no mercado financeiro, entre os investidores, que era mais bravata do que atitude objetivamente. Quando, na semana passada, essas tarifas efetivamente começaram a vigorar, houve uma grande, digamos assim, caída de ficha, decepção, chamada à realidade por parte dos investidores. As bolsas caíram muito, mundo afora, e nos Estados Unidos também. Começa a se falar muito da perspectiva de uma recessão nos Estados Unidos, em razão desse modelo apressado, atabalhoado e radicalizado que Trump imprimiu. Ele próprio não desmentiu a ideia de que pode sim haver uma recessão, de que vai ser doloroso, mas depois valerá a pena. E, obviamente, que se tem recessão, se tem inflação, tem aumento de juros. Se tem aumento de juros, pode ter recessão. Se tem recessão, há aumento do desemprego, há deterioração das condições de vida, por óbvio, por perda de rendimentos, num ambiente inflacionado. Então, isso começa a drenar a popularidade, né? Houve uma consolidação de pesquisas que já mostram o vento virando. Mas ninguém está muito certo de que Donald Trump e seu governo e sua equipe voltarão atrás nessas decisões, porque o discurso é um discurso muito duro na direção de que outros países estão explorando, né? Passaram décadas explorando os Estados Unidos, fazendo superávit à custa da relação com os Estados Unidos, maior PIB global, e os Estados Unidos agora estariam revendo essas medidas para, digamos assim, fazer justiça a eles próprios. É uma visão muito, muito rasa, muito superficial e muito pobre, né, do que é a conjuntura global, do que são as relações internacionais. A Europa já começou a retaliar também por conta de ameaças e aumento objetivo de taxação. Taxou, por exemplo, uísque, calça jeans, teve mais itens. Eu acho que louças, né? Louças e metais, coisas assim, tinha alguma coisa, não sei se bidê, alguma coisa assim. E aí o Trump ameaçou que, se forem mantidas as alíquotas de importação elevadas do uísque, que ele vai taxar as bebidas europeias, em particular o vinho francês, o vinho e o champanhe. Isso virou uma mega polêmica, porque os Estados Unidos consomem muito vinho europeu. A produção americana não dá conta da demanda e nem acho que da qualidade. E tem até quem acha que a América do Sul, por exemplo, Chile, Argentina,
O próprio Brasil, em alguma medida, com espumantes, poderiam se beneficiar da compensação, mas não é simples, né? Deixar de um consumidor nos Estados Unidos deixar de consumir o vinho francês ou champanhe, que só tem lá, para substituir por produtos da América do Sul, por vinhos, por espumantes, daqui da região. É um ambiente de muita tensão sobre as relações comerciais. Quem está indo muito bem nessa direção é a presidente do México, que tem conseguido pôr um freio, seja nessa sanha de taxação do Trump, seja inclusive, capitalizar popularidade. Ela, que é uma presidente que recém assumiu, ela convocou umas manifestações lá na cidade do México em relação à defesa, né, da soberania mexicana, etc. E reuniu muita gente, ela está tendo muito apoio. E é curioso porque vários outros, o próprio partido do Justin Trudeau, que era o primeiro-ministro canadense, que renunciou, se beneficiou, ganhou um tanto mais tem ganho, né? Popularidade em razão dessa briga, né, com os Estados Unidos. Produtos americanos sendo boicotados no Canadá, sendo alvos de campanhas de boicotes. Então, assim, é de fato um ambiente muito tensionado, de muita indefinição. A China anunciou também retaliação e taxação a produtos, acenou com queixa na Organização Mundial do Comércio, que foi muito esvaziada nos últimos anos. O Brasil também, em nota, fez o mesmo aceno, o que foi interpretado muito mais como uma reafirmação da crença no multilateralismo do que efetivamente a possibilidade de ter algum benefício em relação a acionar a OMC, porque ela está muito enfraquecida. Mas os países estão começando a dialogar entre si também, de modo a desviar ou a compensar o impacto do que pode acontecer nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, eu também acho importante a gente prestar atenção no debate político que já começa a ser travado entre o campo progressista ou de Lula, né, governo Lula, e o campo conservador da extrema-direita, que festejou intensamente a eleição e a posse de Donald Trump, e agora vai ser instado a se posicionar em relação às retaliações. Afinal de contas, são os que se autodenominam patriotas, né, que reivindicam o patriotismo, o amor pelo Brasil e tudo mais, e que até aqui têm se mostrado em aliança com o presidente, que está interessado em fazer, né, como diz o slogan dele, a América grande novamente, em detrimento de todos os outros países, inclusive o Brasil. Estados como Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, não necessariamente nessa ordem, tiveram seus governadores, Cláudio Castro, Tarcísio de Freitas e Romeu Zema, festejando com postagens, com comentários, a posse de Donald Trump. E são intensamente afetados. E são intensamente afetados do ponto de vista econômico por por exemplo, no caso do aço. Não, né? Pois é. Vai Minas Gerais não exportar aço. Gente, é o fim dos tempos isso. Rio de Janeiro também é um grande exportador de aço. A CSN exporta aço. A Ternium exporta aço para os Estados Unidos. Minas Gerais, outro. E o outro é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo, o governador Renato Casagrande, que é dá para dizer que é um quadro progressista, ele tem saído em defesa do próprio Estado. Em Minas, a Fundação João Pinheiro estimou que essa retaliação dos Estados Unidos pode impactar algo entre quase 300 a mais de 800 milhões de dólares, eu acho, o PIB de Minas Gerais. Tem muito mais impacto no PIB de Minas Gerais do que no PIB do Brasil como um todo. Então, esses governos vão precisar, em alguma medida,
vão ser instados, né, a se posicionar. São Paulo também, se tiver algum tipo de retaliação, taxação do etanol, impacta muito São Paulo. Se tiver alguma ação generalizada para o Brasil, São Paulo exporta, por exemplo, os Estados Unidos, aviões e importa partes e peças e exporta aviões pela Embraer. Então, são estados que serão profundamente afetados e que vão ser instados a se posicionar em relação a essa postura do governo Trump e ao patriotismo que eles reivindicam. O Lula, eu acho que foi muito perspicaz em delegar ao Geraldo Alckmin, vice-presidente, ex-governador de São Paulo e ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, a atribuição de negociar com os Estados Unidos, de dialogar com o setor empresarial brasileiro. É muito interessante a nota conjunta do MIDIC e do Itamaraty, dizendo que o Brasil está atuando em defesa das empresas e dos trabalhadores desses setores, que está dialogando com os produtores na direção de uma negociação técnica. Quer dizer, na verdade, quem está nesse momento ao lado, alinhado, defendendo interesses de empresários e setores no Brasil é justamente o governo Lula, que o empresariado, de modo geral, abomina, né? E são esperadas medidas também de retaliação na cadeia produtiva do agro. E aí também vai ser interessante, porque o agro é essencialmente bolsonarista. Eu fiquei com uma dúvida da história das tarifas recíprocas, em que o Trump cita o Brasil. Ele fala que essas tarifas, né, esse chamado plano justo recíproco, é para corrigir esses desequilíbrios no comércio internacional, e que os principais alvos seriam os países que os Estados Unidos têm déficit na balança comercial. Então, que eles gastam mais com importação do que recebem com exportação. E aí ele fala, a tarifa dos Estados Unidos sobre o etanol é de apenas 2,5%. Então, os países que compram o etanol dos Estados Unidos precisam pagar só 2,5% de tarifa. No entanto, o Brasil cobra uma tarifa de 18% sobre as exportações de etanol dos Estados Unidos. Então, o etanol paga... né? Porque eles traduziram 2, mas enfim. Para os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos, quando compra o etanol brasileiro, paga 18% de tarifa, apesar de só cobrar 2,5%. E aí ele fala, como resultado, em 2024... os Estados Unidos importaram mais de 200 milhões de dólares em etanol do Brasil, enquanto exportaram apenas 52 milhões em etanol para o Brasil. E aí eu te pergunto, o que a gente tem a ver com isso? Porque assim, eu entendi a história da tarifa recíproca, né? Os Estados Unidos cobra só 2,5%, o Brasil cobra 18,5%. E aí o que ele está falando não é justo eles comprarem de mim pagando 2,5% e eu comprar deles pagando 18,5%. Isso é uma coisa. Agora, ele falar, a gente gastou 200 milhões de dólares importando o etanol do Brasil e vocês compraram só 50 milhões de dólares de etanol americano. Mas isso, gente, não é necessidade, é demanda dos países. Você quer que a gente compre uma quantidade igual sem necessidade? Se os Estados Unidos têm mais demanda do etanol brasileiro do que o Brasil do etanol americano, cada um com seus problemas, né? Eu não entendi essa tipo assim, é problema seu que você precisou mais do nosso etanol do que a gente do seu, querido. É complexo porque, eventualmente, o Brasil ele é mais competitivo, tem uma produção muito alta, né, de etanol e exporta com essa taxação. E os Estados Unidos precisou importar e cobra uma tarifa menor e chama atenção para isso. O Trump tem falado muito em reciprocidade. Por que eu cobro uma tarifa baixa em determinados itens e quando importamos de outros países, pagamos uma taxação alta? Ele quer equivalência. O que o Brasil defende... Mas isso é justo? Querer essa equivalência?
Não, depende do que você chama de justo. Ele está pensando isoladamente num mesmo produto. Mas, por exemplo, a alegação do Brasil, no caso específico do etanol, o etanol do Brasil é da cana. E ele está muito relacionado também com o açúcar. Então, o Brasil paga pouco para importar etanol dos Estados Unidos, que é de milho e que é uma quantidade limitada, relativamente pequena, como você apontou, porque ele é um produto importado quando há algum tipo de problema na oferta e demanda aqui. Então, o momento de entre-safra, que cai a produção brasileira de etanol, ou, por exemplo, se o açúcar se valoriza e aí o produtor sucroalcooleiro prefere fazer açúcar do que produzir etanol, o Brasil dá um alívio e libera importação, mexe no imposto de importação para que o etanol de outros países, no caso dos Estados Unidos, entre aqui e reequilibre a oferta, de modo que o preço não aumente demais para o consumidor brasileiro. A gente lembra que a gasolina no Brasil ela sofre uma adição de etanol. A gente tem uma demanda alta de etanol também por conta do álcool do etanol anidro, que é adicionado à gasolina na ordem de 27%. E ainda tem o álcool hidratado, que é o álcool combustível, aquele que quem usa, quem tem carro flex e, por razões ecológicas, prefere abastecer com álcool, é o álcool hidratado que é usado como combustível nos automóveis. Só que o que o Brasil, quando o Trump diz que os Estados Unidos cobram 2% e o Brasil cobra 18%, ele está deixando de informar que os Estados Unidos impuseram uma cota para o açúcar brasileiro que exporta X toneladas com uma determinada alíquota. O que passar dessa cota paga entre 80% e 90% de imposto de importação. Então, quando você olha o complexo, as tarifas são equivalentes, porque ela é muito alta no açúcar, menor no etanol, e quando você faz a média, você vê que os Estados Unidos aplicam também, embora seja baixa no etanol para eles, no açúcar é tão alto que compensa, entendeu? Então, Sim. Uma reciprocidade que não é do produto, é do pacote todo. Do pacote, exatamente. E é isso que eles estão tentando fazer as autoridades de comércio e as autoridades diplomáticas dos Estados Unidos entenderem. Você não pode falar só do etanol se o meu etanol, que é da cana, está envolvido num pacote que inclui o meu açúcar, que é supertaxado. Então, supertaxado pelos Estados Unidos, embora o etanol seja pouco taxado. Na média, dá no mesmo. Entendi. Compreendido? Compreendido, acho que os angulers também entenderam. E aí agora eu tenho outra dúvida. Eu vi as pessoas falando que a história do aço do Brasil, se tiver realmente, já começou, né, essa taxação de 25%, pode ser que o Brasil direcione essas importações para outros países e abasteça também mais, tenha uma retenção, enfim, um encalhe, digamos assim, desse produto no mercado interno, e que isso diminuiria o valor do aço no mercado interno brasileiro, correto? Isso é uma possibilidade? Peraí, eu me perdi na sua pergunta. Me perdoe. Eu ouvi gente falando que, com a história da taxação do aço, o Brasil pode direcionar essa exportação do aço para outros países e também isso pode acabar encalhando, de certa forma, o aço no mercado interno, ou os produtores preferindo vender o aço para o mercado interno e cair o preço do aço dentro do Brasil. Tem essa possibilidade. Quer dizer, todas essas possibilidades estão em jogo, inclusive algum tipo de restrição pelo governo brasileiro, e os produtores de aço do Brasil adorariam, em relação ao aço da China, que está chegando muito barato aqui e que tem sido denunciado pelos produtores brasileiros como uma espécie de dumping, né? Uma concorrência desleal, porque as condições de produção na China são muito diferentes das condições de produção no Brasil, inclusive no que diz respeito à mão de obra, embora a siderurgia não seja exatamente um setor intensivo em mão de obra, mas ainda assim são condições diferentes. Sim, há possibilidade de, com a taxação, as empresas americanas
reduzirem o volume de encomendas de aço brasileiro, porque vai estar mais caro, porque elas não vão ter como escoar essa produção, porque tem uma perspectiva de recessão lá. E, com isso, sobrar mais aço no mercado brasileiro. Seja para o mercado brasileiro, e aí, nesse caso, faz sentido, realmente, se tiver mais oferta para o mercado brasileiro, a tendência de preço menor, ou algum tipo de substituição de venda e negociação para outros mercados, o que poderia levar a uma destinação maior de produção. A questão é que a produção mundial de aço, ela está bem ofertada, não é um produto que está em escassez. Então é difícil você pensar em o quanto mais de benefício se poderia ter a partir dessa retaliação dos Estados Unidos. É certo que, em relação aos EUA, eles vão comprar um aço muito mais caro e isso vai ter impacto inflacionário na economia de lá, o que pode gerar calma, isso eu ainda vou inflação. perguntar. Isso eu ainda vou perguntar. Mas o que vamos supor que, então, o aço vai baratear para o mercado interno brasileiro. No que isso nos afeta, eu, você, cidadãos comuns, que não compramos toneladas de aço para a nossa fábrica? Não compramos toneladas de aço, mas a gente constrói... O que é o produto final? Constrói casa, né? A indústria automobilística que usa para carro. Construção civil é uma grande demandante de aço, seja por estruturas, vergalhões. Bom, a gente construiu casa, você viu a quantidade de aço que foi demandada. Os Estados Unidos, inclusive, porque tem déficit habitacional, necessidades, né? Os homeless é uma questão, né? Falta de residências. Eles têm demanda também por aço para a construção civil e, obviamente, a importação. A tarifa de importação mais alta aumenta também o custo de produção da construção civil, de casas, de prédios, de edifícios, de fábricas. Então, em tese, se o aço ficar mais barato no Brasil, melhora custos de produção de vários setores, sobretudo construção civil e construção pesada. Ponte, escolas, automóvel, tudo que use aço, né? Então, você que está aí se planejando para construir a sua casa, olho no preço do aço. Não, mas aí você tem que entender, nesse momento, tá um pouco difícil de precificar e de cravar o que vai acontecer. Por exemplo, só a ameaça do Trump já provocou um aumento de preços do aço. Porque muita gente, assim, Ou seja, vai ficar a mesma M de sempre. Não, é porque assim, ele pensa o seguinte, vai subir 25%. Eles vão parar de comprar de mim. Então, antes de subir 25%, eu já vou vender eu já logo. aumento 10%, entendeu? E já começo a recompor, a reequilibrar a minha margem. Isso, muita gente do mercado siderúrgico reportou nas últimas semanas. O aço também é uma commodity, assim como o minério, cotada internacionalmente. Então, também, esse movimento que está sendo apontado, por exemplo, de um aumento de oferta em razão da queda da demanda nos Estados Unidos e possível queda de preço, também depende do que vai acontecer com a cotação internacional e, no caso do Brasil, com o dólar. Se o dólar cair, mesmo que o aço não caia de forma objetiva, no preço direta, ele fica mais barato. Mas se o dólar subir, ele fica mais caro ainda que ele caia. Então, assim, tá muito difícil de prever. É o apocalipse. Chega! A última pergunta que eu tenho. O Trump usa como justificativa esse tarifaço bloquear, diminuir os produtos estrangeiros nos Estados Unidos para que isso fortaleça a indústria, os produtores, né, estadunidenses. Americanos, Mas tem gente falando que esse movimento pode aumentar a inflação e gerar, inclusive, uma recessão. Por quê? Isso. Porque se você tem um aumento das tarifas de importação e numa economia globalizada, em que você depende, né, as cadeias produtivas globais, elas estão interligadas. Então, você, em alguma medida, depende de importação. Se você taxa a importação, você passa a comprar aquele produto que a sua indústria, que o seu consumidor demanda, a um preço mais caro. Então, isso produz inflação. Como produz inflação, o Banco Central americano eleva os juros para segurar a inflação. Quando ele eleva os juros,
ele desaquece a economia. Então, o desaquecimento da economia produz recessão. Exatamente o que está acontecendo aqui no Brasil. O dólar subiu muito, teve problema de safra, etc. O Banco Central está elevando os juros, porque a inflação está subindo. Isso desacelera a economia. Não tem uma previsão de recessão objetiva, mas de desaceleração forte da economia. E o último trimestre de 2024 já mostrou isso de alguma forma. O que pode alavancar a economia brasileira nesse ano é a previsão de safra recorde. O ano passado foi muito ruim, houve queda na produção da agropecuária, no PIB, e esse ano o IBGE, por exemplo, está trabalhando com um aumento de mais de 10% na safra agrícola, que deve ser recorde, por conta de eventos climáticos favoráveis, o que não aconteceu no ano passado. A conferir. Isso pode salvar um pedaço, né, da produção brasileira e, obviamente, garantir uma inflação de alimentos menor. Mas, toda vez que você tem aumento de custo, você potencialmente vai produzir inflação e, se a autoridade monetária reage a esse aumento de inflação, ela pode produzir uma recessão. E é por isso que o Trump começa a perder popularidade. Porque eu acho que, do jeito que ele fala o discurso, parece que a partir do momento que você taxa, imediatamente todas as empresas, as indústrias, os produtores vão trocar contratos de fornecedores estrangeiros para fornecedores nacionais na velocidade da luz, sem que, tipo assim, como se esses produtores nacionais também tivessem condições de fornecer para todo mundo, de uma hora para outra. Exatamente. Então as pessoas também não têm saída, não é uma troca simples assim. Por isso que falo que são medidas econômicas que partem de premissas muito pueris, burras, quase infantis. Primeiro que não está claro se a economia americana, né, as indústrias, as empresas, têm condições de aumentar a produção local do tamanho da necessidade que seria recomendável ou desejável para substituir as importações, que vão ficar mais caras. Segundo, se, em tendo condições, obviamente, quando a demanda aumenta, eles aumentam o preço. Pois é. Né? Não vai ter. Se não porque, ficaria assim, elas por elas. A política de imposto de importação, ela é essencialmente uma medida que regula a oferta. Você tem uma produção local. Quando você baixa a tarifa de importação, você está dizendo para o seu produtor local que, olha, se você me cobrar caro demais, vale a pena eu importar, né? Porque você importa por quê? Ou porque você não tem, né? Não tem o suficiente, ou porque você não produz aquele determinado item, né? Ou porque tem uma demanda aquecida que está provocando aumento de preço interno. Então você traz o produto do lado de fora, inunda o mercado com isso, e aí o preço cai. É o que o Brasil, por exemplo, resolveu fazer e adotou com alguns itens. Azeite, biscoito, massas. Reduziu a zero a tarifa de importação, porque você, para tentar, como uma das medidas, né, que não é medida única, como uma das medidas de enfrentamento à inflação dos alimentos. Então você libera o importador para trazer de fora e a produção nacional fica, em alguma medida, por essa concorrência, impedida de elevar preço. Quando você aumenta o imposto de importação, você está protegendo a indústria local, é verdade, mas está dando também a eles a possibilidade de remarcar preço, de aumentar suas margens. Por isso que se fala do aumento da inflação. E, por outro lado, havia, inclusive, empresas americanas com unidades produtivas em outros países. Por exemplo, na China, o Elon Musk com a Tesla, por exemplo. Né, para ficar num exemplo. Por quê? Porque os custos de produção são muito menores, de mão de obra, legislação, regulação, etc. É muito mais barato
produzir fora dos Estados Unidos e importar de lá dos Estados Unidos, ou exportar, por exemplo, da China para os Estados Unidos, mesmo sendo empresas americanas, do que produzir nos Estados Unidos. A mão de obra é mais cara, o custo de energia, eventualmente legislação, regulação e tudo mais. Por isso as cadeias produtivas se globalizaram. Então, assim, a China tem uma competitividade imbatível em semicondutores, porque ela tem reservas de terras raras, etc, etc. Então, é muito mais fácil você produzir e comprar da China do que você implementar uma base de produção nos Estados Unidos ou no Brasil ou em qualquer outro lugar. Empresas europeias que têm negócio nos Estados Unidos ou empresas americanas que têm negócio na Europa e que usam esse intercâmbio com a Índia, com várias nações. Então você tem esse mundo como se ele fosse uma grande linha de produção em que em cada um dos países você tem um eixo, um traço de eficiência e você negocia globalmente, do que você resolver produzir tudo no seu próprio território a um custo que pode ser maior. É claro que esse pensamento do Trump, ele está impregnado em várias outras lideranças, inclusive no campo da esquerda, né? Quando no Brasil você fala, por exemplo, da desindustrialização, que é algum tipo de abertura comercial, ou o excesso de custo Brasil, de carga tributária, de ineficiência na logística, ele desestimula a produção brasileira e acaba favorecendo importações e tantas indústrias fecharam, etc. Você está falando também disso, né? Você desestimula a produção local e, com isso, ao importar, você gera emprego em outros países. A questão é que tem um equilíbrio necessário a ser mantido. Por exemplo, quando você tem complementariedade. Muita gente gosta muito das relações comerciais entre o Brasil e os Estados Unidos, ou entre o Brasil e a Argentina, justamente porque há essa complementariedade. Para a Argentina, por exemplo, o Brasil exporta partes e peças de automóveis e a Argentina monta e exporta o automóvel para o Brasil. Muitas montadoras, né? Muitos carros que rodam no Brasil são produzidos na Argentina com partes e peças do Brasil e, eventualmente, vice-versa. Eu falei o caso do aço, né, com os Estados Unidos, ao passo que, por exemplo, um mercado como a China gosta de comprar a soja, o minério e vai produzir o aço lá, em vez de comprar o nosso aço, né? Já os Estados Unidos compram as placas de aço, as chapas de aço do Brasil e terminam de produzir lá, mas não é o minério, né? Obviamente que o minério é muito mais barato que o aço, que a chapa, que é muito mais barata que um automóvel, entende? Então, esse intercâmbio, esses elos é que fazem ou exportar petróleo, como o Brasil exporta, e importa combustível, que é muito mais caro. Gasolina ou diesel são mais caros que o petróleo bruto. Então, assim, Entendido, é uma espécie de balé, né, das relações comerciais, em que, obviamente... E é isso que você gosta na economia, não é? Tu gosta desse assunto? Eu gosto desse assunto, gosto dessa ideia da complementariedade, mais do que a ideia da reciprocidade. Então, se você me taxa em 15, eu vou te taxar em 15. Mas olha só, te taxo em 15 nesse determinado produto, mas em outro eu não te taxo porque esse outro que você produz interessa, é complementar a minha cadeia produtiva. Falei do caso do açúcar e do etanol, né? Da cana. E por aí vai. Enfim, o ponto é que, em razão de tudo isso que o Trump está fazendo e cobrando uma reciprocidade estúpida, vamos chamar assim, você usou o termo burra, eu usei pueril, infantil, mas dá para chamar de burro, de estúpido, é que ele está produzindo um ambiente de muita tensão nas relações comerciais, de muita indefinição nas decisões empresariais, e não necessariamente isso está sendo bom para os Estados Unidos e certamente não será bom, não está sendo bom para o mundo. Mas os primeiros indícios são de que não está sendo bom também para os Estados Unidos.
Bom, minha gente, mais explicado que isso não existe, né? Acho que agora vocês entenderam tudo sobre esse assunto. Tiramos todas as dúvidas, que eram minhas também. Vocês sabem que eu faço esse papel aqui de tirar minhas dúvidas no ângulo de grilo. Que eu sei que as minhas podem também ser de vocês e ajudar a gente a mastigar isso. Vamos manter os olhos abertos em relação ao Trump também, no que diz respeito às deportações. Elas continuam acontecendo. Deixa eu só falar uma última coisa, porque eu falei que não sabia se eram milhões ou bilhões lá de Minas Gerais, né? Que eu falei do impacto do aço para Minas. Milhões de reais, tá? Se houver uma queda de 5% nas exportações de Minas Gerais, na siderurgia de Minas Gerais para os Estados Unidos, o impacto é de quase 300 milhões de reais na economia mineira. Com redução de 10%, 560 milhões de reais. Um cenário de redução de 15% nas exportações, impacto de 838 milhões de reais. Então, é um impacto importante. Praticamente, o setor siderúrgico de Minas, ele representa quase aproximadamente 2,5% do PIB de Minas Gerais, e obviamente que se você tem uma queda nessas exportações, você tem impacto na economia. E aí as consequências políticas também podem ser expressivas, e o Lula, na semana passada, trocou farpas com o Romeu Zema num palanque lá em Minas, onde foram participar de uma inauguração de unidade produtiva, já nessa direção. Deportações a gente já tinha comentado em outro angu, que Minas Gerais é muito alvo. E tem uma informação de que os Estados Unidos estão revendo as estruturas das representações diplomáticas e, no caso brasileiro, decidiu fechar a representação, o escritório diplomático em Belo Horizonte. Bom, deixa eu deixar meus pop-ups aqui para a gente continuar de olho nas deportações em massa nos Estados Unidos. Já chegou no Brasil o 4º avião de brasileiros deportados. Aconteceu também lá, a gente não vai se aprofundar nisso agora, mas para a gente ficar de olho nos abusos, né, cometidos pelo governo Trump. Foi uma grande polêmica nas últimas semanas o fato do Trump a Casa Branca, né, ter usado uma lei do século XVIII para deportar venezuelanos para El Salvador. Ele acusa que um grupo de mais de 200 venezuelanos faça parte de uma gangue criminosa da Venezuela e estão deportando, né, esse grupo para um centro de confinamento do terrorismo em El Salvador, usando uma lei chamada Lei de Inimigos Estrangeiros, que é de 1798. É uma lei que, na época, disse, né, a proposta era prevenir a espionagem e sabotagem estrangeira. É uma lei que não era usada desde a Segunda Guerra Mundial, ela só foi aplicada em outras 3 ocasiões e gerou muita polêmica, aparentemente sem provas, o Trump ter usado essa lei agora como justificativa, abrindo, né, esse precedente do uso dessa lei para esse grupo de venezuelanos. Bom, 261 imigrantes sem documentos, e ele desafiou uma ordem judicial que bloqueava essa deportação temporariamente, e ele abriu esse precedente usando essa lei. Então isso gerou uma grande polêmica. Vale ficar de olho, porque abriu-se um precedente muito perigoso que pode ser usado, óbvio, né, entre pessoas de várias nacionalidades, especialmente quando a gente está falando de nacionalidades do sul global. E aí, por último, de pop-up internacional, que não tem exatamente a ver com os Estados Unidos, mas que eu quis botar nesse bloco, né, porque a gente não vai ter o nosso blocão de pop-ups hoje, é a história da Síria, gente. A gente já tinha tratado aqui há um tempo atrás, vale voltar nesse episódio do Ângulo de Grilo, quando houve a queda, né, do governo Bashar al-Assad, depois de décadas no poder. A princípio, um grupo que se dizia que não queria guerra, que queria tranquilidade, paz na Síria e tal, mas
Desde da quinta-feira, dia 6, a situação lá emburacou-se com muita gravidade, porque apoiadores do antigo regime, né, do Bashar al-Assad, se reuniram contra os atuais, o grupo que está atualmente no comando, que é aquele grupo chamado HTS, não é isso? Eu não sei como é que o povo pronuncia isso, meu Deus, até hoje, que foi fundado por membros que tinham saído, né, dissidentes do Estado Islâmico. A gente já contou essa história, volta lá, mas o fato é que a volta desse grupo de apoiadores do Bashar al-Assad e esse conflito, né, que começou lá no início do mês, imediatamente mais de 1.000 pessoas foram assassinadas, a maior parte civis, e fala-se inclusive de massacre étnico, de genocídio étnico contra grupos que não são o grupo étnico maioritário, né, majoritário, a maioria da Síria. Então, assim, as denúncias são gravíssimas, já sendo levadas internacionalmente. A Rede Síria para os Direitos Humanos, que tem sede nos Estados Unidos, disse que lá no dia 10 já eram 780 mortos e grupos armados não estatais, né, que esses grupos ligados ao Bashar al-Assad, foram responsáveis por quase 400 mortes de pessoas, sendo 200 civis e 170 integrantes dessa nova força de segurança. Essa atual força governamental foram responsáveis pela morte de pelo menos quase 400 pessoas, incluindo civis e militares, civis e militantes desarmados. Esse número já cresceu muito e aí é mais uma situação para ficar de olho. Já saiu o episódio, se eu não me engano, do Café da Manhã e do Assunto. Eu estava procurando de manhã. Eu vou até falar aqui. Peraí, para eu deixar essa... Já saiu o episódio do Assunto sobre isso, gente. O horror de volta à Síria. E eu acredito que também tenha saído, e eu ainda não ouvi, mas eu sempre comento aqui, né, com esses assuntos de Oriente Médio, de política internacional, de guerra, eu vou logo atrás de ouvir o Petit Jornal, que fala basicamente de economia e política internacional. Então, vale procurar se eles já falaram sobre isso. Tem episódio, inclusive, do Petit Jornal de hoje, dessa segunda-feira, falando sobre o ataque dos Estados Unidos ao Iêmen. Uma seara que eu ainda não vamos entrar aqui no ângulo de grilo, mas que se vocês abrirem os portais de notícia, só dá isso. O novo ataque de drones armado militar que os Estados Unidos provocou nesse último final de semana. Bom, é isso. Ficam os pop-ups aí. A gente volta nesses assuntos em breve. E vamos para o nosso segundo bloco, que a gente já falou demais sobre isso. Meu Deus do céu. Bom, vamos falar de Brasil, então. Abrir falando da frase do Lula, a tal frase do Mulher Bonita, a declaração que gerou uma onda, né, de comentários, de repreensões, de polêmica em cima disso. Bom, isso aconteceu no Palácio do Planalto. Lula estava assinando a medida provisória que institui essa linha de empréstimo consignado, chamado Crédito do Trabalhador, a gente já vai falar dela. E aí, durante esse discurso, essa fala, no improviso, ele fala: eu acho muito importante trazer o presidente da Câmara do Senado, porque é uma coisa que eu quero mudar, estabelecer uma conexão com vocês. Por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais. É que eu não quero mais distância de vocês. Citando, né, falando sobre a Gleisi Hoffmann, ex-presidenta do PT, agora ministra de Relações Institucionais. Flávia Aol, o que dizer sobre isso? Eu acho que tudo já foi dito, né? A gente está chegando nessa conversa atrasada, porque a gente estava falando de carnaval, isso aconteceu na quarta-feira, dia 12. Tudo, eu acho que já espremeram essa laranja até o bagaço.
Já se falou muito disso. Óbvio que uma mulher não deve ter a sua competência diminuída e ser citada como uma mulher bonita e ser caracterizada como uma aptidão, uma decisão que passou pela escolha do cargo. A beleza, os atributos físicos, estéticos, em detrimento da sua capacidade de assumir aquele cargo, aquele trabalho, da sua capacidade intelectual, da sua possibilidade profissional de exercer esse cargo. Então é mais uma vez que Lula fala o que não deveria, né? Como tem sido de praxe, inclusive nos momentos em que ele se propõe a falar de improviso. Quem ouve o Angus Grilo já ouviu a gente falar milhares de vezes, né, que toda vez que ele resolve fazer uma declaração de improviso ou durante um discurso escrito improvisar, não dá certo, né? Fala M. Inclusive, quando a gente falou aqui que uma nova medida da comunicação da presidência seria que ele falasse, né, dasse mais entrevista aos jornalistas, fizesse os bate-papos com os comunicadores, com os jornalistas e tal, eu tremi na base que eu falei, Jesus, o que vai sair disso? Então, assim, não é uma surpresa, lamentável, e eu acho que deu desse assunto. A minha opinião é essa, uma frase que foi condenada, que foi criticada, que é condenável, que é passível de crítica, que não cabe mais. Não cabe nessa situação, não cabe mais em 2025. E chega de espremer esse bagaço. Pelo amor de Deus. Fala. Não, eu também estou desolada com isso, né? Inclusive, assim, uma onda de ataques, assim, daquelas padrão extremismo político duro. E dos dois campos, é muito curioso isso, né? Eu comentei esse episódio, essa situação em vários telejornais da Globo News. Esse assunto ficou muito em evidência, né, na quarta-feira. E teve tanto seguidores, admiradores, correligionários do Lula me atacando por ter criticado a declaração do presidente, quanto de bolsonaristas dizendo que eu peguei leve com o presidente, que se fosse o Bolsonaro, etc. Aos dois grupos eu respondo. O ex-presidente Jair Bolsonaro não é régua de análise sobre questões de gênero, sobre machismo, sobre misoginia. Então, assim, não dá para absorver um argumento de que a declaração do Lula veio em resposta a uma declaração vulgar de Bolsonaro que viralizou, que foi transmitida em corte, em vídeo, dizendo que mulheres petistas são feias e incomíveis, e peço desculpas pela expressão vulgar, enfim, sem sentido, e que Lula teria respondido a isso quando falou de uma mulher bonita, porque eu acho que ele se rebaixa. Ele é o presidente da República que derrotou esse adversário que sempre teve uma posição misógina, vulgar, agressiva em relação a mulheres, que está denunciado pela Procuradoria-Geral da República e que está inelegível. Então, será que deveria responder ao Bolsonaro? Aceitar a provocação e verbalizar? E, sendo sim a resposta a essa pergunta, a forma correta é usar atributos físicos de uma ministra petista em contraponto às mulheres petistas serem sido chamadas de feia? Eu acho que não. Eu acho que podia dizer o grande quadro que levou ao meu partido que tem mulheres e homens competentes, capazes de levar articulação política, de não entregar orçamento e governo, não terceirizar orçamento e governo, como fez Bolsonaro e seu campo. Esse é um fato, não é desinformação, não é nada, é um fato. O orçamento secreto surge dali. E o Centrão assume, se apossa da articulação política e do orçamento a partir do governo Bolsonaro, justamente por conta de algum temor. Na verdade, até o próprio Michel Temer já tinha iniciado um processo parecido para que não tivesse risco de impeachment. Esse é um outro debate, mas foi equivocado, à luz de ser um presidente que foi eleito, sobretudo com votos de mulheres brasileiras, de eleitoras, fazer esse tipo de referência.
sexualizada, objetificada. Eu nem acho que a declaração do Lula foi misógina. Ela foi sexista, ela foi machista, ela foi de reforço de estereótipos de objetificação. Mas não enxergo nela ódio às mulheres. No entanto, ela desencadeou uma reação do campo bolsonarista de profundo ódio às mulheres. Que, inclusive, eu concordo com a Isabela, seria ótimo se a gente pudesse ter virado essa página, mas talvez essa página não seja virada, porque um deputado da base bolsonarista, que, aliás, volta e meia, alvo de operação da Polícia Federal, de investigação por desvio de verba, enfim, fez uma postagem falando que gostaria de ver, a partir da declaração do presidente, um trisal entre Gleisi Hoffmann, Lindbergh Farias, seu companheiro, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Foi o deputado Gustavo Gayer. Pelo amor de Deus. E isso produziu, no dia seguinte, uma reação até algo inesperada do presidente do Senado e, portanto, presidente do Congresso Nacional, informando que fará uma representação ao Conselho de Ética da Câmara dos Deputados contra essa postagem de um parlamentar absolutamente vulgar, nos termos da vulgaridade que é muito típica de quadros do bolsonarismo. Desrespeitoso. A gente baixa. Mas foi a partir da declaração do presidente que catapultou essa lama, né? Jogou para cima essa lama. E é ruim. É ruim quando não se tem a real dimensão das consequências do que se diz. A Gleisi veio em defesa do Lula, dizendo que um líder deve ser julgado mais pelos seus atos, pelos seus gestos, do que pelas suas palavras. E Lula tem um rol de gestos ou serviços prestados ao aumento da representatividade feminina. Ela não está errada, é verdade. Indicou ministras para o Supremo Tribunal Federal em mandatos anteriores, embora não tenha feito isso nesse terceiro mandato, uma reivindicação muito forte da sociedade. Indicou a ministra que, na semana passada, se tornou a primeira presidente do Superior Tribunal Militar. Indicou uma segunda, que vai ser sabatinada ainda pelo Senado, ministra para o Superior Tribunal Militar. Tem 9 ou 10 ministras, já substituiu umas, mas já incluiu outras. Mulheres no seu governo de terceiro mandato. Tem, na sua história, assinaturas de legislações importantes. Aliás, no ano passado, a Lei da Igualdade Salarial, por exemplo. Outros arcabouços legais relacionados ao enfrentamento à violência contra a mulher, a políticas públicas que beneficiam mulheres. O Bolsa Família tem praticamente 90% das titulares, né, dos titulares, dos beneficiários, mulheres. Então, é verdade isso. Agora, não dá para se desconectar do seu tempo e não pensar que uma declaração machista pode alavancar ataques e misoginia. 2, que a sua base eleitoral é formada por mulheres, muitas mulheres jovens, que não toleram esse tipo de comentário, comportamento, declaração. Porque não é legal, porque a Gleisi tinha N atributos de sua qualificação e atuação política a serem destacados, que não a beleza feminina. E aí vem provocações do tipo, mas agora não pode elogiar uma mulher, vivi para ver o momento em que, vamos parar de cinismo, que não é sobre elogiar uma mulher, é sobre lançar um corpo feminino como o agente de debate político, num congresso hostil, masculinizado, conservador, algo reacionário. Não é sobre isso, né, gente? Não, mulheres agora não gostam de elogio, e que coisa espantosa. Peraí, né? Desce aí desse muro, que não é sobre isso. Tem mulher falando isso, não, né? Não sei. Basicamente homens. Pois é. Basicamente homens. Mas também, aí assim, mas tem uma imprensa que foi misógina com a Dilma, que é misógina, faz restrições, ataca outras mulheres, e aí pegou no pé do Lula, mas não pega no pé. Eu não respondo pela imprensa. Eu não sou a imprensa. Eu sou eu.
Eu respondo pelos meus comentários, pela minha carreira, pela minha trajetória, pela minha escrita, e vocês não vão me ver fazendo desqualificação de mulheres nem passando pano para político nenhum. Né? Falaram, quando o Bolsonaro falava isso, ninguém falava nada. Pelo amor de Deus, Porra, né, gente? Não. Pelo amor Ninguém de desse Deus. povo que vocês estão acompanhando. Pois é, quem é que vocês acompanham? Fale por vocês. Porque, pelo amor de Deus, a quantidade de vezes. Eu, hein? Tô sabe? fora. Vai fazer um inventário. Na Globo News, na minha coluna, no Angu de Grilo. Mas então, as pessoas são desonestas. Quer defender seu político de estimação acriticamente? Tá certo. Defenda aí na tua casa. Não esperem isso de mim. Porque, inclusive, no dia dessa declaração, eu tinha acabado de fazer um elogio imenso a Lula e ao governo no que diz respeito a essa questão dos Estados Unidos. Inclusive defendendo a postura, quando o governo toma a decisão de entregar para o Alckmin e para o Itamaraty as negociações racionais sobre as retaliações tarifárias, e que Lula, num palanque em Minas, falou, Trump, eu não tenho medo de cara feia, se o Trump falar, eu vou falar também. Uma declaração nessa direção. De uma resposta política que está nas atribuições, que está no escopo do presidente da República, assim como está no escopo de Trump, como ele eventualmente cita o Brasil, como ele fala do Canadá. Aí não vai falar nada porque não pode falar dos Estados Unidos para não ressentir. Não. Tinha feito esse elogio objetivo e, inclusive, escalonado, coisa que eu já fiz aqui no Angu, fiz na TV e repito, os modelos, o método de reação aos Estados Unidos de Trump que vem sendo adotado pelo governo de Lula. Eu falei logo na semana da posse. Se houver violação de direitos humanos de brasileiros em caso de deportação, o governo vai reagir. E reagiu. Tem Angu de Grilo falando disso no fim de janeiro, início de fevereiro. Se houver retaliação comercial, a tendência do governo é responder tecnicamente. E é o que está acontecendo. Se houver tensão relacionada ao clima, também será avaliado de que forma que isso vai ser feito. Em aliança com outros países, na defesa do multilateralismo, em diálogo entre as autoridades envolvidas. E, mais tarde, houve, e o governo respondeu muito firme, a partir de uma nota do Itamaraty, um comentário do Departamento de Estado em relação a uma decisão de Alexandre de Moraes envolvendo a Rumble, uma plataforma digital, assim como houve a tensão com o X, e houve uma resposta à altura do governo brasileiro, lembrando, inclusive, que a desinformação é parte de uma escalada golpista que se deu no Brasil e que está sendo investigada. E dizendo que há que se defender a democracia e que empresas estrangeiras que queiram operar no Brasil têm que se submeter à legislação brasileira. Foi essa a decisão de Alexandre de Moraes. É outro tema, regulação de redes sociais, atuação de redes sociais, é outro tema que pode gerar trombada, na expressão de um diplomata com quem conversei, entre Brasil e Estados Unidos. E eu elogiava isso. No momento imediatamente anterior à declaração sobre Gleisi. Então tem espaço para elogiar, tem espaço para criticar, porque é assim que deve ser o jornalismo crítico, fundamentado em informações, em consistências. Então não esperem de mim cegueira deliberada. E não me cobrem sobre atitudes que eu não tive, sobre discurso que eu não tive. Ponto. Ela tá dando esse texto todo logo no Angu de Grilo, coitado vocês angulers, que não fizeram nada disso e estão recebendo esse lacre. Não, mas teve angulers deixa ela falar. Que cobraram e pediram que trouxéssemos esse assunto. Eu também consideraria que já deveria ser página virada. No entanto, pode de fato ter uma continuidade a partir dessa ação no Conselho de Ética da Câmara, e o presidente do Senado, que é o presidente do Congresso, também disse que mobilizou sua assistência jurídica na direção de, eventualmente, processar o deputado em questão por injúria, calúnia, difamação, enfim, por essa vulgaridade. Então tem consequência também política.
né? Agora, no mais, tem algo muito interessante nessa chegada de Gleisi Hoffmann à articulação política, porque instaurou-se um clima de desconfiança, muita gente fazendo análises na direção de mais PT e menos ainda frente ampla no governo. Lula fez essa escolha porque Gleisi desfruta de uma imensa intimidade e confiança com ele, né? É um ativo que ela construiu desde a prisão lá em Curitiba. Houve a substituição do Alexandre Padilha, que foi promovido, digamos, ou transferido a ministro da Saúde. Aliás, o discurso de Nízia Trindade na cerimônia de posse, de transmissão de cargo, ela foi muito direta, ela falou que sofreu misoginia, ataques misóginos nos 25 meses que passou no Ministério da Saúde, ela que foi a primeira ministra da Saúde que o Brasil já teve, e ela tem razão. O presidente tem atribuição, a autoridade de fazer a troca que quiser do ministério, mas ela sofreu uma fritura que foi injusta, que foi demasiada, que foi exagerada e que foi permitida. O Alexandre Padilha cometeu uma enorme indelicadeza, tomando posse ou chegando ao ministério com a distribuição de um boné escrito "O doutor chegou". Pelo amor de Deus, gente. Meu Deus. Sabe? Não tinha nem visto isso. Não se faz isso. Agora, você tem que ficar calada porque é um governo supostamente progressista? Não. E Gleisi chegou buscando diálogo com esses líderes do Congresso Nacional. Se falou muito que ela tensionaria a relação com o Haddad, porque, como presidente do PT, foi muito crítica em vários momentos à condução da política econômica. Haddad foi o ministro para quem ela primeiro telefonou, justamente para alinhar, né, a mudança de posição, um chapéu de presidente de partido. Aliás, uma presidência que foi extremamente bem sucedida. Gleisi manteve, nos anos mais difíceis do PT, o partido como a segunda maior bancada da Câmara dos Deputados. Não é trivial. Participou de articulações, inclusive, que levaram Lula de volta ao Palácio do Planalto. Ela era presidente do partido do presidente que foi eleito. Venceu Jair Bolsonaro, quando jamais um incumbente tinha perdido na história da reeleição brasileira. Claro que não foi só por isso, né? Não foi só pela Gleisi, mas, obviamente, teve um papel. E a tendência na sociedade brasileira, no debate político, é minimizar, é desqualificar, é invisibilizar esse papel de liderança masculina enquanto se incensa, de liderança feminina, enquanto se incensa lideranças masculinas que também deveriam ser alvo, poderiam e eventualmente são alvos de crítica. Valdemar da Costa Neto, do PL, né? Para ficar num exemplo. Aécio Neves já foi presidente do PSDB. Olha o que é o PSDB, né? Então, assim, tem um toque de misoginia que eu vejo na forma como se critica a chegada de Gleisi à articulação política. E aí, quando ela fala, busca diálogo com Haddad, elenca os projetos prioritários, que já, inclusive, começam a chegar ao Congresso Nacional. A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre o crédito ao trabalhador, que é o consignado do setor privado, mas também está nesta segunda sendo encaminhado o projeto de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil, que é uma promessa de campanha do Lula e que tem uma aprovação enorme, né? Já falamos disso aqui muitas vezes. Já falamos disso. Tem buscado um diálogo com os presidentes da Câmara e do Senado para destravar a agenda parlamentar, e a gente chega a março, meados de março, sem que o orçamento de 2025 tenha sido aprovado ainda. É essa queda de braço que envolve o Congresso Nacional, passa pelo enfrentamento ao Judiciário, também ao Supremo Tribunal Federal. E Gleisi, na última sexta-feira, demonstrou uma disposição inesperada, me parece, num primeiro momento, de enfrentar, de dividir bola com Rui Costa, chefe da Casa Civil. Foi muito interessante porque ela fez reunião com
ministro Ricardo Lewandowski para destravar a PEC da segurança pública, que é um projeto que o Ministério da Justiça já apresentou faz tempo e que estava engavetado na Casa Civil, sofrendo muitas restrições por parte de governadores, especialmente governadores da oposição, dizendo que o governo federal queria ingerência sobre uma atribuição que era do governo de estado e que agora, e eu nem acho necessariamente essa iniciativa benéfica, mas que houve uma inclusão de um dispositivo, de uma permissão para forças policiais municipais que interessam a prefeitos de grandes capitais, que foram eleitos também sob a agenda da segurança pública, Eduardo Paes um deles, Ricardo Nunes outro deles, e que isso talvez ajude a destravar a votação no Congresso e atenuar a resistência dos governadores. E ela demonstrou disposição de desengavetar um projeto que estava parado na Casa Civil. É muito interessante esse movimento. Eu não estou falando que é um ministério perfeito, que a ministra é perfeita, estou falando nada disso. Estou trazendo aqui evidências em relação a desconfianças e primeiros atos. Ao longo do tempo, a gente vai avaliar se Gleisi vai ser mais ou menos eficiente que foi Alexandre Padilha, que foi um ministro da Secretaria de Relações Institucionais muito criticado, inclusive diretamente por Arthur Lira, quando disse que tinha problemas pessoais, inclusive pessoais, com Alexandre Padilha, e nós sabemos que boa parte da agenda econômica que avançou, reforma tributária, arcabouço fiscal, ela se deu a partir da articulação direta de Fernando Haddad com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, e não exatamente pela articulação política constituída. Então é isso, eu acho que tá bem dito, né? Tá bem dito. Podemos falar... Gente, eu esqueci até o nome do negócio. Crédito do trabalhador. Consignado ao setor privado. Isso. Ele é uma medida para facilitar o crédito consignado, né, o empréstimo consignado para os trabalhadores CLT, não é isso? Sim. E como funciona? Você pode pedir diretamente no aplicativo da carteira digital, né, da carteira de trabalho digital. Pode ser pedido exclusivamente, inclusive, né, pelo aplicativo, e permite que o trabalhador escolha os bancos e instituições financeiras diretamente ali na plataforma. A ideia é beneficiar cerca de 47 milhões de trabalhadores com juros mais baixos para quem tem carteira assinada, com recursos garantidos pelo FGTS. Queria que você explicasse por que resolveram colocar esse programa no ar. Tem a ver com aquilo que a gente falou, que você acabou de falar, em relação aos Estados Unidos, de uma economia em recessão, desaquecida pelo aumento da taxa de juros, pelo aumento da inflação, para as pessoas conseguirem ter dinheiro para terem dinheiro para gastar, isso movimenta a economia. Se essa é uma vantagem também para proteger a população de crédito consignado das empresas. Né? Acho que todo mundo já viu o anúncio de tire seu dinheiro aqui agora, das empresas de maior ou menor porte que oferecem crédito consignado. Muitos deles são especialmente para os aposentados e pensionistas, que não entram nessa história do CLT. Então, isso também é para trazer um pouco mais de segurança nesses empréstimos, para as pessoas não irem procurar empréstimo consignado nessas... Como é o nome? Não é banco, né? Financeiras, né? Então, me fale. Tem bancos também, né, que tem convênios com empresas e que... Só que a taxa de juros é muito alta. Bom, primeiro ponto, tem uma intenção política e político-eleitoral e de resgate de popularidade? Sim, óbvio. O Lula está desidratando do ponto de vista de popularidade, né? O último Datafolha mostrou isso, a rejeição já maior que a aprovação. Na semana passada, um IPEC mostrou isso, o quanto de dezembro para cá, da virada do ano para cá, e tem muito a ver com aquela história do PIX, que a gente também já falou longamente, mas também com a inflação dos alimentos, outro assunto que eu já falei longamente, e o governo tem buscado medidas, sobretudo medidas que alcancem, que beneficiem a faixa ali da classe média baixa,
né? Aquela galera de 2 a 5 salários mínimos que está muito insatisfeita, muito mais insatisfeita do que outros, por exemplo, base da pirâmide, e os de renda mais alta já são mais, historicamente já eram, né, resistentes ao presidente da República. Então tem sim um componente político, por óbvio. Assim como apresentar o projeto do IR, assim como fazer inúmeras reuniões e tentar anunciar medidas na direção de reequilibrar a oferta de alimentos, também faz parte. Lula viajar e dar mais entrevistas faz parte dessa estratégia de recuperar conexão e popularidade. Ele que perdeu popularidade, inclusive, entre bases consolidadas, mulheres, nordestinos, gente de baixa renda. Então, também por isso, Sidônio Palmeira foi levado à Secretaria de Comunicação e o Paulo Pimenta saiu, né? Deixou, inclusive, o governo, não está com cargo, voltou ao Congresso Nacional como deputado eleito que era. Então, assim, dito isso, óbvio que tem a expectativa de uma repercussão política na direção de recuperar a popularidade perdida pelo presidente. Agora, tem também algum sentido econômico, seja na direção de liberar dinheiro para consumo, seja na direção, e eu espero que ela seja prioritária, na redução da taxa de juros, né, dos empréstimos, do crédito às pessoas, às famílias, e na troca de dívida cara por dívida barata. Há um sinal de que o endividamento voltou a crescer. Claro, os juros subiram, né? A economia está esfriando, a inflação dos alimentos é alta, a inflação está mais alta e, obviamente, as famílias estão mais endividadas. Se o salário não está dando conta, né, das despesas, a tendência é que as pessoas se endividem. Os juros do consignado, que já existia para o setor privado, para trabalhadores do setor privado, eles eram muito altos, da ordem de algo entre 4% e 5% ao mês. É uma taxa de juros absurdamente alta. Para você ter uma ideia, aposentados e pensionistas têm um teto de 1,8% ao mês no consignado. Não é por acaso que tanta gente pega dinheiro emprestado usando, né, os idosos e põe, inclusive, idosos em apuros. E para servidores públicos, na faixa de 2,5% ao mês. Então, estava descolado demais os juros cobrados desses trabalhadores. O que o governo decide? Criar um pacote, né, um programa de crédito consignado dirigido aos trabalhadores formais, incluindo, e aí isso é interessante, não só os trabalhadores com carteira assinada do setor privado, mas trabalhadores domésticos, essencialmente trabalhadoras domésticas, né, a categoria é formada essencialmente, né, predominantemente por mulheres com carteira assinada, trabalhadores rurais com carteira assinada e MEIs, né, que também tem a contribuição do E-Social. Se faz pelo aplicativo, e esse eu acho que é uma questão, enfim, negativa em alguma medida, porque exige que você tenha esse domínio. Não Sim. Só tenha um Já smartphone. falamos disso aqui no Ângulo de Grilo. Falei smartphone, ó. Não só tem um smartphone. É a hora do almoço que já passou. Seja, né, como saiba manobrar isso. Então, esse é um ponto negativo. Os informais estão de fora também. E hoje, 38% da força de trabalho ela está na informalidade. Então, não tem social, não está contribuindo, não tem de onde fazer esse encontro. Essa modalidade também permite que o trabalhador ofereça como garantia 10% do saldo do FGTS e também a potencial indenização, aquela multa. Quando você é demitido sem justa causa, você recebe uma multa, o empregador paga uma multa. Era 40%, não sei se é 30% ou 40%, acho que voltou a 40% do saldo do fundo como uma indenização pela demissão. Esse dinheiro pode ser usado como garantia para esse empréstimo consignado. Por quê? Porque significa que se você for demitido, porque eu desconto em folha, se você for demitido e aí perde o vínculo e não tem mais como ser descontado em folha, você vai tirar daquele saldo
de parte do FGTS. Eu vi visões críticas a isso, sobre o uso do FGTS, inclusive a Nath Finanças. Nem ficou claro para mim se ela estava falando de não concordar de jeito nenhum no uso do FGTS, ou se ela não concorda, inclusive, com os 10%. Eu acho que 10% é razoável e a multa é razoável. Não tira todo o FGTS, mas permite que um trabalhador use como garantia de um empréstimo um dinheiro que é dele e de um empréstimo mais barato. Se ele não for demitido, a prestação está saindo do salário. Se ele for demitido, ele perde uma parte, mas não todo o FGTS. Pensando na lógica de que o endividamento, se ele está com cartão de crédito, se ele está com cheque especial, né, negativo na conta, ou se ele está num consignado convencional, essa nova modalidade vai ter um juro muito menor, e o presidente da Caixa disse que a Caixa pretende cobrar metade do que cobrava, obviamente que vale a pena você fazer essa troca. Você vai trocar uma dívida cara por uma dívida barata. E aí você devolve alguma solvência financeira. É óbvio que se o consumidor vai aloprar, pegar esse dinheiro, queimar, inclusive, o FGTS como garantia, para consumir algo que não é essencial, só para gastar pelo endividamento pura e simples, não é recomendável. Mas essa é outra questão. Esse é um tema da falta de educação financeira que graça no Brasil. Esse não é um tema exatamente de um produto específico de crédito. Uhum. Acho que o governo erra em apresentar esse programa num aplicativo, né? E vai estar desbloqueado, acionado, né, a partir de 21 de março. Nos meses seguintes vão ter outras possibilidades, inclusive de portabilidade, quer dizer, você já está devendo num banco, num modelo consignado caro, e você fazer a troca por esse novo modelo. Ele erra ao não envolver os centros de referência de assistência social. Porque justamente quem está ali na baixa renda, você pode estar no cadastro único, por exemplo, sem ser beneficiário de política social. Só porque você está mapeado como alguém em risco de vulnerabilidade. Então, você ter algum tipo de possibilidade de orientação pelo serviço de assistência social pode ser importante. Especialmente quando você está falando de trabalhador doméstico, de trabalhador rural, eventualmente até de MEI. Dependendo da faixa etária, não tem nem escolaridade, nem letramento digital para tomar essa decisão juntamente com o aplicativo. Então, seria necessário um reforço, um apoio na direção de dar mais educação financeira e racionalidade a essa decisão de tomar o empréstimo. E aí fica a provocação em relação aos centros de referência de assistência social que estados e municípios mantêm, e todos têm conexão com o governo federal, porque, por exemplo, administram Bolsa Família, cadastram as pessoas, seja associações de moradores, organizações da sociedade civil. Nós já vimos isso, né? Por exemplo, a ONG Crioula criou um mutirão, né, de mulheres e de jovens que faziam cadastramento, apoiavam a população em aguda vulnerabilidade no tempo da pandemia para fazer o cadastramento do auxílio emergencial. Falamos muito disso aqui. Também. Então, eu acho que é um caminho. Agora, obviamente, gente, endividamento é endividamento. No momento em que você tem escalada da inflação, que você pode ter uma emergência, que você pode estar precisando de dinheiro para comprar comida ou para pagar o cartão do mês passado que você estourou e tal. O risco de descontrole a partir de mais endividamento, ele está posto, né? Endividamento tem que ser uma decisão muito racional. Agora, em linhas gerais, é um programa que parece um Desenrola 2.0. Eu usei essa expressão na Globo News e repito aqui. Por quê? Porque o Desenrola existiu, mas não existe mais. O Desenrola existiu para endividamento, superendividamento, dívidas em atraso, inadimplência, de gastos, de despesas, de dívidas contraídas entre início de 2019 e fim de 2022. Então, quem se superendividou a partir dali, 23, 24, agora, não tem um mecanismo de renegociação a partir do governo federal. Então, acho que esse consignado, ele supre um pouco essa possibilidade que, em alguma medida, existe e não necessariamente é bem utilizada
para aposentados e para servidores. E volto a dizer, os informais, né? Quem não tem algum tipo de vínculo, quem não tem CLT, quem não tem MEI, não está em dívida em dia com o MEI, não está alcançável por essa modalidade de crédito. Ela pode até indiretamente estimular uma formalização. O informal, ele está exposto às piores taxas, às financeiras, aos agiotas, né? A precariedade de todo tipo, porque ele está à margem, né, do arcabouço de políticas sociais. Lacrou. Acho que também está bem explicado, né, minha gente? Eu acho. Vamos ver como é que vai ser a receptividade, o que os bancos vão oferecer. A Caixa está se apresentando com uma ideia de ser agressiva nessa direção. A gente também vai continua acompanhando a questão dos alimentos. Já entrou as tarifas zeradas, né, de importação. Tem uma promessa de mais dinheiro para o Plano Safra da agricultura familiar. Estamos de olho, vamos torcer, vamos cobrar. Vocês sabem que eu falo disso há muito tempo. O quanto a soja concentra, né, os recursos do Plano Soja, do Plano Safra, a lavoura de exportação. E vamos que vamos. Vamos que vamos, Flaviol, encerrar esse episódio com o nosso último bloco, comentando de forma atrasada a vitória de Ainda Estou Aqui no Oscar de melhor filme internacional. Minha gente, vocês sabem que no domingo de carnaval estávamos na Sapucaí, no desfile da Imperatriz, tentando assistir pelo celular o Oscar. Assistimos a vitória do Brasil em melhor filme internacional, né, que Walter Salles subiu no palco, e a vitória de Anora em melhor atriz e melhor filme, que nos gerou muita indignação, especialmente melhor atriz, né? Mas eu acho que vamos falar da parte incrível, que foi a vitória do Ainda Estou Aqui. Eu acho que tudo já foi dito, né? Já tem 2 semanas dessa vitória. Mas uma coisa que me marcou muito foi na campanha, né? Foi a Fernanda Torres falando: não, já tá bom o Globo de Ouro, já é mais do que eu poderia sonhar. Eu não quero que vire um clima de Copa do Mundo, eu não quero que as pessoas terminem com a sensação de frustração, né? Da gente já ter chegado tão longe, mas se não ganhar, todo mundo termine com aquele putz, chegou tão perto, sentindo que faltou e não comemorando o que foi alcançado. E quando ela não ganhou, né, o melhor atriz, e foi depois, né, do melhor filme internacional, então foi um banho de água fria, porque a gente se animou, e aí depois veio aquele banho de água fria, eu falei, meu Deus, será que vai ficar um clima derrotista? E eu acho que não ficamos, eu acho que muito pelo contrário, eu acho que a gente ficou extremamente feliz pelo melhor filme internacional. Foi emocionante acompanhar ao longo da segunda-feira, né, de carnaval, no dia seguinte, os vídeos no Instagram dos amigos assistindo em grupo e comemorando, as transmissões do Oscar, em que as pessoas pularam, gritaram, pelo Brasil inteiro, né? Não só nos estúdios, mas pelo Brasil inteiro, as pessoas se reunindo em bares, na rua, com telões, com projeção. Eu acho que tem um vídeo, tem um acho que em BH, tem um no Pelourinho, em vários lugares pelo Brasil, as pessoas comemorando como mesmo um gol de Copa do Mundo, a vitória do melhor filme internacional. Então, acho que a gente saiu muito engrandecido e muito gratos, como brasileiros mesmo. O vídeo da Sapucaí, né? No momento, depois do desfile da Imperatriz, que o Jorge Perlingeiro anuncia no microfone que o Brasil tinha ganhado o Oscar de melhor filme internacional, e a Sapucaí inteira pula, grita, bate palma. Eu acho que a gente saiu muito grande de ter vivido esse momento, e eu acho que a sensação, não só da equipe, né, que percorreu essa maratona nos últimos meses, mas de nós, como brasileiros, que estávamos na torcida com a sensação de dever cumprido,
de que apoiamos muito, de que alavancamos essa campanha nas redes sociais, enaltecemos o filme, enaltecemos a Fernanda Torres, empurramos. O que deu pra gente fazer, a gente fez. E não acho que ficou gostinho amargo nenhum. Apesar, né, da injustiça da vitória de Anora no melhor atriz, que eu não me conformo. Eu nem vi o filme, também não quero ver. Eu acho que a gente saiu muito engrandecido, muito fortalecido, muito orgulhoso dessa produção brasileira e de ter vivido, sabe, aquela sensação de quando você vive um momento histórico. De eu estava lá, eu lembro que eu estava fazendo, para sempre lembrarei do que eu estava fazendo no momento, com quem eu estava no momento em que o Brasil ganhou melhor filme internacional no Oscar de 2025. Então eu acho que é isso, só enaltecer essa campanha incansável, linda, e não me conformo que não teve caminhão, desfile em caminhão, carro aberto, na Urca, né? Sei lá, na Urca Copacabana, que o povo tinha falado, desse Globo de Ouro. Não me conformo, do Globo de Ouro e do Oscar. Não, e também do Globo de Ouro, porque claro, a gente não tinha a chance de ter comemorado, né, ainda. Entre outros, ganhou roteiro em super Veneza. Premiado. Merecia um desfile em carro aberto, não me conformo que não teve isso, tá? Não, foi muito legal, foi muito bacana a gente na Sapucaí, quando foi anunciado. E aí o Walter me escreveu dizendo que nada nessa trajetória de reconhecimento de Ainda Estou Aqui foi mais emocionante do que ver Rubens Paiva, Eunice Paiva, Ainda Estou Aqui, festejado na Marquês de Sapucaí, no Carnaval brasileiro, de modo geral, né? Porque na Bahia formaram o retrato da Fernanda Torres com drones, em pleno Carnaval da Bahia. Em São Paulo teve encontros, né? E bloco de carnaval, também festejando. Na Sapucaí foi incrível. Muita gente fantasiada de Fernanda Torres, né, nos blocos. Carnaval. Foi muito sensacional. E foi uma campanha bonita, né, que eles fizeram de peregrinação, meses, né? Estavam praticamente morando fora do Brasil. Quando a gente viajou para Paris de férias, a gente encontrou o Walter no aeroporto de Paris. Estava chegando para ir fazer uma exibição em Paris e depois ia para Alemanha? Não me lembro. Bélgica? Talvez. Enfim, não lembro. Mas assim, Holanda, sei lá, é assim, uma coisa louca, né? O que eles fizeram em termos de campanha, de movimentação. O filme também foi muito abraçado pelos brasileiros. O último dado era de mais de 5 milhões de espectadores. E eu acho que impulsiona outras produções nacionais, sabe? Então, é interessante ver Ainda Estou Aqui como um ponto de inflexão de uma nova retomada do cinema brasileiro. Então, você teve, desde O Alto da Compadecida, Casa Branca, do nosso Luciano Vidigal, agora Vitória, do Andrusha Watson, que conta a história da dona Joana, aqui da Ladeira dos Tabajaras, que ela filmava, né, o tráfico de drogas e a corrupção policial ali dele decorrente, entregou para a polícia e acabou entrando num programa de proteção a testemunhas. Teve a sua história revelada e contada pelo Fábio Guzmão, então repórter do Extra, que escreveu um livro e o livro teve os direitos vendidos para o Breno Silveira, que morreu, e aí o Andrusha realizou, né, pôs de pé o filme. Com Dona Fernanda Montenegro no papel principal, e houve críticas do movimento negro, porque Dona Vitória, quando morreu, o filme já estava sendo filmado, ela morreu em 2023, o filme já estava em produção. Se descobriu que ela era uma mulher negra e houve queixas do movimento negro por representatividade, pela escolha da maior atriz brasileira, mas que é branca. Mas primeiro havia esse argumento
do tempo diferente, do elenco já ter sido escolhido, mas a informação, inclusive o Guzmão me escreveu contando isso, e o Andrucha depois repetiu no Estúdio I, que Dona Vitória soube que viraria filme e disse que adoraria que a Fernanda Montenegro, a atriz favorita dela, fizesse. Então, também, eu acho que esse é um ponto importante. E o Alan Rocha, que é o ator que faz o jornalista, o papel do Guzmão, é um ator talentosíssimo, homem negro retinto, e o Guzmão não é. Então houve uma inversão, né? Digamos assim. E acho que é importante prestigiar o cinema, porque é Dona Fernanda atuando. Alan tem uma carreira linda, sólida, talento, e em quem viu o musical A Cor Púrpura vai lembrar dele. Ele é um dos protagonistas do A Cor Púrpura. É músico, ele canta, ele faz de tudo, ele é talentosíssimo. Então, muito bacana prestigiar. E vem aí o filme também, Malu, que foi reconhecido até anterior, Ainda Estou Aqui, está em cartaz, e foi um filme muito bem avaliado pela crítica, inclusive internacional. Acho que chegou a ser premiado, ou selecionado para alguma mostra, não sei se foi Cannes. Se você encontrar aí, vale a pena. E o filme que agora ganhou um Urso de Prata em Berlim, do Rodrigo Santoro, Azul. Ai, toda vez eu esqueço. Peraí. O Último Azul. O Último Azul. Eu sei que tem azul no... O Último Azul, que ainda está por estrear, mas que ganhou Urso de Prata no Festival de Berlim 2025. Gente, é muito bacana, sabe? Se a gente puder assistir, prestigiar, valorizar nossos artistas, nossos diretores, nossos roteiristas, e uma cadeia produtiva que, no caso do Rio de Janeiro, envolve mais de 20 mil pessoas, só na cidade do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro está numa, digamos assim, numa empreitada para atrair mais e mais produções nacionais ou estrangeiras, e grandes produções, importantes produções, passaram pelo Rio. O Eduardo Paes, inclusive, anunciou que quer desapropriar e comprar a casa da Urca, onde foi filmada Ainda Estou Aqui. Desapropriar não, porque ela está à venda. Não, ela está à venda, mas aí ela só teria esse uso, né? Transformaria numa casa do cinema brasileiro, eu acho, né? Isso. No museu, manteria a cenografia. Casa do Cinema Brasileiro, sede da Rio Film Commission. Enfim, um reforço, né? Tem gente questionando o orçamento, e deve ser questionado mesmo, beleza? Mas a vocação do Rio de Janeiro para o cinema, aliás, enredo daquele Salgueiro que a gente falou, pois é. Né? De 2011, é inequívoco. E é muito legal. O Rio de Janeiro, acho que em 2023, autorizou 7.900 diárias de filmagens em vários locais, não só nos nossos cartões postais, mas na Zona Norte, nas favelas. E a cadeia produtiva que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico estimou é de 20 mil profissionais envolvidos. Então, uma cultura que foi criminalizada, depreciada, né, no governo Bolsonaro, ressurgindo, emergindo com essa força, também é muito bacana de assistir. E eu acho que pouco mais de entre 4% e 5% do PIB do Rio de Janeiro, da atividade econômica do Rio de Janeiro, vem do audiovisual. Então, festejemos. E Fernanda Torres é carioca, a tijucana, né, como ela se... E aí ela teve na UERJ, foi ver a defesa de dissertação de mestrado. Isso, gente, foi uma festa, um evento. Virou um acontecimento. Onde quer que ela vá, ela foi a secretária, entrou no mercadinho, todo mundo quis tirar foto com ela. Mentira, não soube disso. Secretário, viralizou a foto, saiu no Diário de Petrópolis. Enfim, é isso. É a nossa musa. Ai, gente, tudo. Foi lindo viver este momento. Valia a pena retomar esse assunto para ficar marcado aqui no Ângulo de Grilo, porque a gente falou do filme em novembro, né? Antes da estreia. A gente assistiu na pré-estreia, falamos longamente sobre o filme. Se você perdeu, volta lá, porque fizemos várias reflexões sobre memória, sobre legado, sobre ditadura. Nossa, foi um filme que nos tocou profundamente. Então, quem não assistiu, não sei se é possível, será que tem alguém aqui nos ouvindo que ainda não assistiu? Pelo amor de Deus, assista, vale
muito, muito, muito a pena. E é isso, né, Flavial? É isso. E assim, nesse momento político super importante, né, de trazer a memória do que foi a ditadura, da brutalidade que foi a ditadura. No fim de semana que passou foram 40 anos, né, da posse do Sarney, né? É o marco da redemocratização. Também foram 35 anos, né, do plano Collor, do governo Collor. Então, assim, a gente reviver a história para não repetir, para entender os riscos, para entender as consequências da brutalidade, do arbítrio. Desaparecimentos ainda é uma realidade do Brasil e tem muito a ver com essa herança. Ainda há desaparecidos políticos, o próprio corpo de Rubens Paiva nunca apareceu, os restos mortais. Esse ainda é um passivo do Estado brasileiro em relação a essa família, mas em relação à sociedade. E isso é falar de democracia também. Num momento em que o ex-presidente e seu campo mobilizam brasileiros em torno de uma anistia por crime contra a democracia. Então é importante estar posicionado, estar informado e fazer isso por meio da arte, da cultura, da educação é absolutamente fundamental. Arrasou, Flavial, minha gente. É isso, Ângulo de Grilo 276 está no ar. Na terça-feira que vem a gente volta. Um final de semana para vocês e até ver se não tinha um bom feriado, alguma coisa para eu desejar para vocês, mas por enquanto não. Um mês inteiro. Mas agora, né, semana passada até falaram, meu Deus, uma semana com 5 dias úteis. É isso, mais uma semana com 5 dias úteis. Então, uma boa semana, bom final de semana. Terça que vem a gente está de volta. Beijo, Angulers. Até terça.